Irmãos e irmãs, nós da equipe da lição da Escola Sabatina queremos saudar a todos vocês com a paz de Deus e desejando um ano de muito progresso, um ano vindouro, 2023. Nós, no ano de 2022, tivemos a oportunidade de estudarmos vários assuntos concernentes à Bíblia Sagrada. Acredito tenhamos todos nós crescido e aprendido muito, uns com os outros através da gravação desses vídeos. E da mesma maneira que saúdo todos vocês, eu os convido a ser nossos parceiros novamente no ano de 2023, estudando também as lições que virão, começando a partir de hoje já a primeira lição. Então que vocês sejam bem-vindos e continuem nos prestigiando, assistindo esses vídeos que nós temos feito para vocês, tá? O meu agradecimento a todos quantos tiveram acesso às nossas gravações, e fica aí então, o convite para que em 2023 continuemos a caminhar juntos. Amém? Essa primeira lição já traz um título que muito me anima, Chamados para a família de Deus. E no verso para memorizar, você vai notar o quão importante é ser filho de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filho de Deus. Não é pouca coisa, irmãos? Nós somos filho do Criador. Nós, sendo cristãos, Deus confia em nós, Assim como Ele delegou primeiramente lá nos primórdios da criação, delegou poderes aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, para que cuidassem ali, de uma criação perfeita. Agora, depois disso, aconteceu tudo que você já sabe ou que nós já estudamos por aqui alguma coisa. O fato é que Ele também nos confia recursos, e esses recursos Ele nos orienta a como fazer uso deles. Isso quer dizer, em outras palavras, que Deus nos dá aquilo que é necessário, e Ele também está cuidando da maneira como nós usamos isso, como nós atendemos às ordens dadas por Ele naquilo que Ele nos entrega graciosamente. Então, essa semana agora, nós queremos pesquisar ou estudar os privilégios e a responsabilidade também de ser chamados filho de Deus. Então agora já sabemos que fazemos parte da família de Deus. E quando eu vou lá no livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 14 e 15, surge ali, nos dá uma imagem, Paulo escrevendo, nos dá uma imagem ali realmente já de família, Versículo 14 e 15 de Efésios, capítulo 3. E também nos suscita ali uma esperança de nos tornarmos membros da família celestial,
Olha, como eu disse na lição de ontem, não é pouca coisa. Vamos fazer parte da família celestial, segundo o apóstolo Paulo, ali no livro de Efésios, como eu falei. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Deus começa ali os ensinamentos de, por exemplo, como orar. E quando ele nos ensina essa lição de como orar, veja você que a oração já começa dizendo Pai Nosso. Quer dizer, nós temos a certeza que somos filhos de Deus porque Ele mesmo diz e nos ensina a orar assim, iniciando com esse termo, Pai Nosso. Que maravilha, irmãos! Se você atentar para isso, você vai ver que maravilha, né? E quando eu vou também no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 10, e também no capítulo 5, versículo 1, e também no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 29, e eu falo pausadamente para que você possa assimilar, anotar, enfim, coisas do tipo. Então ali a pergunta é como Deus se relaciona conosco. Ora, tá claro, eu já venho falando desde ontem, não quero ser cansativo. Deus se relaciona contigo e comigo como Pai. Ele é o Pai. Deus se relacionando comigo e com você como Pai. Por que você acha que isso é tão encorajador? Eu diria que, tendo Deus como nosso Pai, nosso Rei, nós temos a certeza que Ele é um Deus misericordioso. Sabendo que nós seríamos pecador, Ele é dotado de multiplicada misericórdia. E isso nos cobre. A misericórdia dele nos cobre. Deus, meus irmãos, nos ama e quer que nós amemos uns aos outros, né? Como numa família. Aliás, que não deixa de ser a família de Deus, a qual você pertence e eu também pertenço. Ora, se eu pertenço à família de Deus, é lógico que eu tenho que tratar bem os meus irmãos. Mas quem são os meus irmãos? São todos aqueles que circundam a minha volta. Claro que eu tenho os meus irmãos na fé, que nos encontramos todos os sábados, né, nas igrejas, não é verdade? Mas tem outros filhos de Deus fora da igreja. E esses também deverão ser tratados por mim e por você como irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. Amém? Pense nisso, meu irmão. Assimile isso. E faça como Deus fez. Carinho, amizade, amor, compreensão e tudo mais que caracteriza o nosso Pai. Amém? Próximo tópico de estudo. Deus é o dono de tudo. Como é difícil, de forma geral, a humanidade reconhecer Deus como proprietário de tudo, como mantenedor, como criador. E essa é uma das características de Deus. Ele é absoluto, ele é todo-poderoso, logo, ele é dono de tudo. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos, capítulo 50.
a partir do verso 10. Pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias, aos milhares, sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Verso 12. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Deus aqui faz alusão aos elementos da natureza, aos seres vivos, e inclusive, lá no verso 12, ele reforça o conceito de que tudo lhe pertence, de que tudo é dele. E quando nós passamos a ter uma dimensão da propriedade de Deus, de sua magnitude, deve recair em nossa mente a sua legítima soberania, a soberania sobre aquilo que somos e aquilo que temos. Recursos disponíveis para a família de Deus. Esse é o próximo título. Deus é provedor. Ele concede os recursos necessários para a nossa existência. Mas o interessante é que ele também concede os recursos para nos prepararmos em relação à eternidade. Isso é algo majestoso, isso é algo que vem das mãos de um Deus arquiteto, de um Deus planejador, um Deus que atua preventivamente. Ele deseja que nós tenhamos a nossa vida dependendo dele, ele concedendo o nosso suprimento. E é claro que o fato dele conceder o nosso sofrimento não nos retira o dever de nos esforçarmos para obter este sustento. Mas, se observarmos também no contexto espiritual, ele nos concede a sua justiça, a sua paz, ele nos concede o Espírito Santo e ele nos concede a gloriosa mensagem de Jesus Cristo. Não poderíamos deixar de ler o famoso Salmos 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um verso muito conhecido, mas que deve estar presente em nossos corações. Ele é um verso que nos dá ânimo, nos dá esperança e fortifica a nossa trajetória. A salvação através de Jesus Cristo. Que tal? Isso é o suficiente? Com certeza é. Responsabilidades dos membros da família de Deus. É claro que, à medida que nós recebemos alguma coisa, recai sobre cada um a responsabilidade. E nós temos várias responsabilidades em nossas vidas, as mais diversas esferas dos nossos relacionamentos. E com Deus não seria diferente. Existe uma responsabilidade que recai sobre nós. Deus despeja o seu abundante amor sobre a humanidade. Esse amor que recai sobre nós exige uma devolutiva. E de que forma nós poderemos retribuir esse amor, essa bondade, essa provisão que Deus nos dá? Acompanhe comigo aquilo que está lá em Mateus, capítulo 22, verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amor integral. Desempenhar amor. Amor recebido, amor compartilhado. E à medida que nós compartilhamos este amor, nós estamos exercendo um fator importantíssimo, que é sermos responsáveis. Sermos responsáveis membros da família de Deus. A família de Deus reflete amor, porque o caráter de Deus é representado pelo amor. Tesouros no céu.
A Bíblia não mede palavras para mencionar que o céu é um local grandioso e, consequentemente, rico. Rico sob o olhar humano, no sentido material. Rico também no aspecto espiritual. Esse é o principal foco que devemos observar, a riqueza celestial. Mas para quem gosta de avaliar a riqueza celestial sob o fundamento material, não há dúvidas de que o valor agregado a todos os elementos criados por Deus no ambiente celestial, ele é inestimável. Não há moeda monetária, não há fator financeiro que possa medir a riqueza e a grandiosidade celestial. Mas aqui em nossa jornada nós estamos fixados e muitas vezes dependentes de fatores financeiros, de fatores que envolvem aspectos materiais. Há algum problema nisso? Não. Mas há um problema grande, ele passa a se tornar um problema quando o nosso coração está vinculado, está dependente, está fortemente atrelado a essas condições. Vejamos o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, do verso 19 até o 21. Acompanhem comigo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É claro que temos que estar sempre atentos, sempre alertas. Dependemos sim, aqui nesta terra, de questões financeiras e materiais, com certeza. Mas que o nosso coração não esteja fortemente atrelado, que o nosso coração não esteja fortemente dependente desses elementos. Confie no Senhor, pois Ele é a verdadeira fonte de riqueza, e entregue o seu coração a Ele. Finalizando agora o nosso estudo, ser membro da família de Deus, reconhecê-lo como um provedor, como aquele que é interessado por nós. Ele é interessado por diversos motivos. Primeiro, que Ele nos criou. Segundo, que Ele preparou todo um ambiente perfeito para nós. É claro que esse ambiente perfeito, representado pelo Éden, foi quebrado. Mas existe um plano de reversão disso tudo, que se chama o plano da salvação. Quem é o agente principal do plano da salvação, que entregou a sua vida por nós? O próprio Jesus Cristo. Então, a família de Deus é aquele que o reconhece dentro desses elementos, dentro desses aspectos fundamentais que, por final, conduzem à eternidade. Então, o céu é plenamente interessado por nós. Que bom quando nós conseguimos estar com os nossos pensamentos e o nosso coração em harmonia com o Pai Celestial. É claro que as dádivas celestiais, elas existem. Elas se fazem presentes em nossa vida. Outro fator importante é jamais perdermos de vista que o nosso Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos mantém. Apesar de existir esforço humano para a manutenção, para o sustento, para a continuidade de uma vida digna, aquele que vem em primeiro lugar é o Deus Todo-Poderoso, por intermédio dele que existem e todas as coisas permanecem. E não seria justo nos esquecermos de que Ele proveu o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Através destes elementos, através desses aspectos, todos aqueles que reconhecem esses fatores podem sim ser chamados filhos, ser chamados para a família de Deus. Que maravilha! Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Grande Deus e Pai, obrigado por tua maravilhosa graça. Por favor, que eu apenas aceite e vivamos essa graça
em nossa caminhada cristã. Por favor, em nome de Jesus. Amém.